Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as Escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus guerreiros, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre vocês, sobre sua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal Originais Gregos da Bíblia e ao canal Falando Sério. É muito importante que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações e dá aquele like para que o canal possa crescer. Nos ajude. Se você quiser também se tornar membro do canal, você pode nos ajudar através clicando no botão Seja Membro. E para adquirir os nossos livros, você pode estar assistindo o vídeo até o final, que nós vamos dar todos os caminhos para você adquirir. Ok? Vamos lá. Estamos numa série de estudos trazendo aqui as informações sobre as contradições colocadas na Bíblia e refutando essas contradições. Lembrando você que essas contradições que estão na Bíblia é devido aos erros de tradução da própria Igreja Católica. E as pessoas que se dizem céticas, ateus, agnósticos, não param para prestar atenção que essas contradições elas desaparecem quando nós consultamos realmente a genealogia, a história do povo hebreu, quando consultamos a Bíblia hebraica, quando nós vamos para a linguagem original, que é a linguagem hebraica e grega, a qual as Escrituras foi escrita. Nas Bíblias que nós temos aportuguesada, por influência da Igreja Católica e por traduções tendenciosas, proposital, essas contradições realmente aparecem. Tá? Então nós estamos nesse estudo mostrando essas contradições tendenciosas e estamos refutando essas contradições que foi a Igreja Católica que fez. Tá? Não somos nós que traduzimos a Bíblia. Agora, nós precisamos entender por que essas contradições estão lá. Então, nós vamos observar o que está nas Bíblias aportuguesadas e vamos ver, tá, o que é o contexto. Será realmente que essas contradições existem nos originais hebraico e grego? Vamos lá. Então, essa aula de hoje é quem foi o pai de José? Quando nós estamos falando de José, esses dois versículos, ele é muito utilizado pelos ateus também, para criticar as Escrituras e dizer que a Bíblia não é um livro de confiança, porque ela tem milhares de contradições. Sim, em determinados pontos, as Bíblias em si, elas têm diversas dessas contradições. Mas, explicando, precisamos consultar o mais próximo possível do hebraico e do grego para essa contradição desaparecer. Porque as Bíblias que nós temos hoje, infelizmente, muitas delas estão deturpadas, propositalmente e tendenciosamente pela Igreja Católica. Você está entendendo? Então é por isso que você encontra. Mas se você é uma pessoa decente, uma pessoa que quer aprender, você vai ver que essa contradição desaparece. Tá, então isso aqui é uma das armadilhas que é feita pelos céticos, pregado aí, muitos sites, tudo, para pegar crente. Para mostrar para o crente, tá vendo? Olha a Bíblia que você tem, cheia de contradição. Mas eles não explicam para essas pessoas, porque não querem, né? Eles são piores do que os padres que traduziram erroneamente a Bíblia. Eles não explicam, como eu estou explicando aqui para você, que essas contradições foram colocadas de propósito. Porque o intuito do ateísmo é levar você a descrer de Deus, porque as pessoas têm raiva de Deus, têm raiva do Criador, têm raiva do cristianismo. É por isso que é muito perseguido pelos ateus, correto? Então nós estamos fazendo esse trabalho para mostrar para você que essas contradições podem sim ser refutadas, porque a Igreja Católica realmente sacaneou o negócio. Vamos lá. Então a pergunta é, quem foi o pai de José? Bom, Mateus 1 e Lucas 3. Então eles usam dois textos. Em Mateus eles dizem, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 3. Lucas 3.
Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Então, quem era o pai de José? Era Jacó ou era Eli? Aí você fica pensando, tá vendo? Olha que erro. Isso é uma contradição. O problema é que, aparentemente, é uma contradição. Agora, você já parou para prestar atenção no que está dizendo o texto? Será que esse Jacó, é aquele lá do Antigo Testamento? Lá de trás? Filho de Isaac? Será que é esse aqui? Será que é o mesmo lá de trás? Não. Jacó gerou José. O pai de José em Mateus chamou o pai de José de Jacó. Não é o Jacó lá da época de Isaac. Jacó gerou José. Quem era José? O marido de Maria. Será que o Jacó lá de trás do Antigo Testamento, depois de mais de 2000 e poucos anos, apareceu e gerou José? Será que ele viveu todo esse tempo para gerar José que ia se casar com Maria? Bom, a Bíblia não está falando da mesma pessoa. Existe só um Carlos na vida? Existe só uma Maria no mundo? Existe só um Pedro no mundo? Existe só um William no mundo? Não. Olha aí para você ver, tem vários William. Tem William, por exemplo, tem Pedro, tem, vamos lá, Ronaldo. Tem Ronaldo que nasceu lá há 150 anos atrás. Aí nasce hoje um menino, aí tá lá, João, filho de Ronaldo, que Ronaldo, né? Ronaldo teve o seu pai, teve o seu filho, e eu estou aqui tentando achar uma palavra mais clara para tentar mostrar para vocês aí. Então vamos lá, voltando novamente ao nosso entendimento. Nós estamos nos dias de hoje. Há 100 anos atrás nasceu um homem chamado Ronaldo. Aí nasce um menino aqui, depois de 100 anos, por nome de José. Aí vem na certidão de nascimento dele. José, filho de Ronaldo. Aí você olha, poxa vida, tá vendo? Esse Ronaldo aqui é aquele de 100 anos atrás. Não, o pai desse menino também se chama Ronaldo. O que o texto está dizendo? Jacó gerou José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O pai de José se chamava Jacó, mas também foi se chamado de Eli. Você vai entender isso daqui. Olha o que Lucas 3 está dizendo. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Tá? Aí você, mas isso aqui é uma contradição, porque em cima está dizendo que ele era o pai de José, chamava Jacó, e aqui está dizendo que se chamava Eli. Não, gente. Vamos prestar atenção que isso aqui é muito fácil de responder. A resposta para essa contradição é muito simples. Jacó, não o filho de Isaac, não era o filho de Isaac. Era o pai de José. O pai de José se chamava Jacó, como informa o livro de Mateus. Eli era o pai de Maria, também considerado o pai de José. Vocês entenderam? Quando fala de Eli aqui, ó, presta atenção, José é filho de Eli, porque não existia uma palavra para genro. O pai da noiva poderia também ser pai, era considerado pai também do noivo. O pai da noiva também era considerado como o pai do noivo. Vocês entenderam? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse Jacó não é o Jacó, filho de Isaac. O pai de José se chamava Jacó, realmente Jacó, mas não era ele. Só que embaixo está dizendo que o pai de José se chamava Eli, mas Eli era o pai de Maria, que também era considerado pai de José, porque não havia palavra para genro. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli. A resposta para essa contradição é muito simples. Jacó, não filho de Isaac, era o pai de José, como informa Mateus. Está tudo certo aí. Só que Eli era o pai de Maria, e não de José. Mas como não existia uma palavra para genro, ele era chamado de filho de Eli, porque se casou com Maria.
Entendeu? Desapareceu a contradição. Será que o ateu vai te falar isso? Não. Ele não vai te explicar isso. Ele não vai te explicar. Por que ele não vai te explicar? Porque ele quer que você continue dentro negando a presença do Criador. Quer que você veja. Então você não tem que olhar para os escândalos que os pastores fazem, para as palhaçadas que uma pastora Nadir faz na internet, para todas as loucuras dos videntes, de dançarinos dentro da igreja, o cara luta capoeira e fica toda essa palhaçada. Então você tem uma escolha. Continuar acreditando na mentira do ceticismo ou passar para o lado do Criador. Você tem todo o direito. Então é isso. A contradição está aí porque a Igreja Católica fez isso. Agora, por que aqui ela diz uma coisa que a Igreja Católica traduziu outra? Como eu disse, não havia a palavra genro. Então, Eli era pai de Maria, que também se tornou pai de José. Ok? Então, quando se casava, o pai da noiva era considerado também o pai do homem. E esse Jacó aqui de Mateus não era o Jacó, filho de Isaac, era o que o pai dele chamava Jacó. Só existe um Mateus na vida? Só existe um Ronaldo na vida? Só existe um José na vida? Só existe um Pedro na vida? Não, tem vários Pedros, não tem? Então é isso. Tá certo? Então espero ter ajudado vocês. Espero que vocês entendam, tá? E abram o teu entendimento. Eu mostrei para vocês aí as contradições. Existem essas contradições, mas existe a explicação para essa contradição. Agora as pessoas ficam com raiva, preferem xingar, preferem criticar, preferem boicotar, mas não quer dar ouvido. Por que eles boicotam o meu canal? Por quê? Porque simplesmente o trabalho deles é defamar a vida das pessoas. Porque esse ateísmo pé de chinelo que está aí tem medo de perder os seus adeptos, porque são eles que sustentam financeiramente toda essa mentira. Gente, um dia vai cair por terra. Toda essa mentira vai cair por terra. Ok? Então, não é dizer que não tenha contradição. Tem contradição porque a Igreja Católica não encontrava palavras adequadas para tentar colocar ali no idioma, como você vê isso daqui. Não havia a palavra genro para tradução, por isso que colocou que José era filho de Eli. Só que Eli era o pai de Maria, que se tornou o pai de José após o casamento. Tá? Então é essa a explicação para essa contradição. Agora, existem outras que a Igreja Católica colocou tendenciosamente, de propósito, para fazer você o quê? Virar um ateuzinho da vida aí. Um à toa, que eu costumo dizer. Tá bom? Um abraço para vocês do professor. Até o próximo trabalho. Tudo de bom. Que o Eterno vos abençoe ricamente e que abra o seu entendimento para a verdade. Até o próximo trabalho. Olá, meus queridos irmãos. Que a paz do Criador esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o professor Rivanildo Menezes. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, né? E eu quero falar para vocês agora de uma grande novidade. Eu acredito que seja de muita importância para vocês que gostam de estudar as Escrituras. Bom, pessoal, eu consegui aqui lançar 2 livros, tá? 2 livros muito importantes. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês o que tem no conteúdo desses livros. Vocês sabem muito bem que a Igreja Apostólica Católica Romana, ela fez diversas traduções das Bíblias, e hoje nós temos uma série de Bíblias aí que foi retirada da Bíblia Católica, né? Então nós temos aí a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah, nós temos aí a Bíblia King James, enfim, é uma diversidade de traduções. O grande problema é que muitas dessas traduções estão totalmente equivocadas, e é exatamente por esse motivo que você consegue encontrar diversas contradições dentro da Bíblia. E isso tem deixado muito cristão angustiado, muito cristão preocupado, muitas pessoas indo para o ateísmo, acreditando que a palavra de Deus não é verdadeira, que a palavra de Deus é um invencionismo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 livros aqui que eu lancei, eu vou explicar para vocês como que você pode estar adquirindo. Então, você tem aqui o primeiro livro que você está vendo aqui na frente, tem a foto do Papa, né? Tem aqui a minha imagem, porque eu sou o criador desse livro, Contradições da Bíblia, Oportunismo Católico. Então vocês vão ver as diversas contradições e os erros que a Igreja Católica cometeu ao fazer essas traduções, tá? E muitas dessas traduções equivocadas ou proposital aparecem na Bíblia
quase que por inteira, diversas contradições. Então nós vamos mostrar para você onde é que está o capítulo, o versículo, o texto, onde é que está. Só que aí existe um outro livro que eu lancei que chama-se Descontradizendo as Contradições da Bíblia. Vocês entenderam? Olha aí. Você pode, mas é contraditório. Não. Um livro eu lancei, que é um livro apostila, e esse livro eu falo sobre as contradições da Bíblia. Onde é que estão essas contradições que foram colocadas pela Igreja Católica? Você precisa estar ciente disso, tá? E o outro livro, eu descontradizo essas contradições, mostrando para vocês dentro do idioma hebraico, dentro do idioma grego, e olhando todo o contexto e texto, que essas contradições colocadas pela Igreja Católica, elas desaparecem quando você vai consultar os textos originais em hebraico. Então tem muita informação, inclusive muitos céticos gostam de colocar em seus canais versículos isolados, fora de contexto, e espalhar, né, como um dogma, como um troféu, dizendo, olha, vocês estão vendo, a igreja evangélica é isso e aquilo, o cristão é isso e aquilo, Jesus é isso, Jesus não existe e tal, e a Bíblia é cheia de contradição. Só que o grande problema é que se você não parar para consultar, eu sei que você trabalha, tem o dia a dia, o seu correria, você muitas das vezes não tem tempo de fazer essas pesquisas. E até então é o erro que muitas pessoas caem na lábia dos ateus youtubers que tem por aqui, principalmente aqueles que são mais rigorosos e intolerantes, principalmente com o cristianismo, tá? Então, neste outro livro, eu vou mostrar para vocês que essas contradições desaparecem, ok? Então, um livro, Contradições da Bíblia e o Oportunismo Católico. Por que eles fizeram isso? E no outro livro, Descontradizendo as Contradições que a Igreja Católica colocou na Bíblia, ok? São 2 livros, não é muito caro. Eu tenho também aqui, se você quiser adquirir o pendrive com as videoaulas dessas contradições, tá? Você fala para mim por fora. Mas, por enquanto, eu estou vendendo aí o livro das contradições bíblicas e o livro Descontradizendo as Contradições da Bíblia, parte 1 e parte 2, ok? Então, se você tiver interesse em estar adquirindo, você vai pagar pelos livros, impresso, tá? Encadernado, tudo bonitinho, e vai receber na sua casa em torno do máximo 8 a 9 dias aí. Para que você adquira, você precisa mandar um WhatsApp somente se você quiser adquirir, tá? E se proteger contra o sistema religioso e também contra o sistema ateu, você pode estar adquirindo para você ter conhecimento aí, tá? Então você pode estar adquirindo através do WhatsApp 319-9202-3725. Você vai falar comigo mesmo, Rivanildo Menezes. Pode ficar tranquilo que eu vou enviar os 2 livros apostilas para você, tá bom? Um forte abraço. Para você saber dos valores, é você entrar em contato comigo. Tudo de bom, assista o nosso conteúdo, que a paz do Eterno esteja com vocês. Tchau, pessoal.